Boa tarde, povo de Deus, boa noite, né? Para quem nos vê, bom dia, para quem está nos vendo aí de dia, não sei quando vocês vão ver no fuso horário aí, que eu sei que as telinhas da TVCast Vision têm alcançado lugares aí muito longos, né? Muito distantes, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Ricardinho e é um prazer retornar aqui com vocês. Ficamos uns dias, umas semanas ausentes aí, verdade, né? Verdade. Devido a outros compromissos também, mas graças a Deus estamos aqui novamente. Vou fazer minha autodescrição aqui pra gente já iniciar aqui com o nosso convidado. Eu tô aqui hoje usando uma camisa verde clara, uma calça jeans, um calçado preto. Tô aqui com uma barba bem grandinha e sou meio calvo, né? A pele minha aqui é meio parda. Meu filho fala que eu sou branco, mas pra mim eu sou pardo. Olhos castanhos e meço 1,62 m. Boa noite, pessoal. Eu sou a Jussara do Ricardinho. Tô falando meio grosso, né, pessoal? Tive com a garganta meio ruim aí, mas eu tô voltando, né? Eu sou a Jussara do Ricardinho. Com certeza o assunto de hoje vai falar muito ao seu coração. Nós sabemos que Deus tem algo para falar e com certeza o nosso convidado tem muito para nos ensinar hoje, viu? Eu vou me autodescrever também. Eu tenho 1,55 m. O Ricardinho é um pouquinho mais alto que eu. Eu também sou da cor parda, tenho os olhos castanhos. Meu cabelo está cacheado na nuca. Eu estou com uma calça preta, uma sandália dourada e com uma blusa meio laranja, tá? E hoje, vou deixar o nosso convidado se apresentar, que é melhor, né? Pois é. Deixa ele se apresentar. Deixa, antes de mais nada, né? O seu filho, ele manda na sua casa. Você tem medo de falar não para o seu filho? Uau. Então hoje a gente vai encarar isso aí, né? Essa crise da autoridade, essa crise da realidade que é a autoridade, né? Então por que você tem medo de dizer esse não? Parar de ser refém das vontades da criança, realmente isso é impossível? É possível. Então hoje a gente trouxe um psicólogo, que também é pastor Alisson. Então gostaria que ele vai se apresentar, né? E vai dizer para nós se é verdade que os pais de hoje, eles perdeu esse comando, pastor Alisson. Se apresenta para nós, por favor. Boa tarde. Boa Prazer tarde. estar aqui com vocês, Ricardinho, Sara. É uma alegria, uma honra. Bom, Deus tem nos permitido neste momento, né? Amém. Eu achei legal, né? Vocês se descreverem. Eu vou me escrever também, né? Isso! Então tá aqui, ó. Então, eu tenho 1,70 m. É altão. Tô ganhando de vocês. É né? verdade. 1,70 m, tenho meus cabelos, eles são coloridos, preto e branco. Não sou, tá? Não torço pra time nenhum, não vou fazer aqui nenhuma alusão, mas é um fato, né? Tá aqui preto e branco, né? Sou com a camisa vinho, calça preta e um sapato preto. Muito bom estar aqui. Então, eu sou pastor da Igreja Batista Novo Tempo. Estou aqui em Itabira, né, trabalhando há 14 anos. Uau. Começamos em 2012 a atender aqui como psicólogo, né? Então já tem 14 anos, tem 3 para 4 anos que mudamos para cá definitivamente. Olha Meu só. bem, né? Ela aposentou, o nome dela é Miriam, ela aposentou novinha, ela é professora, foi
durante um período aqui, diretor do Colégio Cristão, Olha só. né? Então, tinha lá um combinado com os pastores de auxiliar no início dessa caminhada. Deus abençoou, que a escola está indo bem. Aham. E ali agora ela pôde, né, se desligar do quadro para continuarmos, né, focados no ministério. Olha Temos só. um filho chamado Samuel, 14 anos. Então, ou seja, dá para poder falar, né? É um adolescente. Muitos pais antigamente tinham problemas com adolescentes. Aham. Falava, inclusive, um jargão, né? Uma crença cultural aborrecente, né? Que é muito ruim falar dessa forma. Depois nós vamos detalhar. Então, já passamos por algumas etapas aí sobre criação de filhos. Eu sou formado em psicologia pela PUC Minas. A minha primeira pós-graduação foi em psicologia comportamental. E lá minha monografia foi realmente como criar filhos assertivos Olha. num mundo tão complexo, né? Então comecei a trabalhar nessa área de família e ali nós vemos desenvolvendo, né, dentro desse contexto. Depois fiz pequenos cursos como perfil comportamental, hipnose, neurociência e comportamento, foi uma outra pós que eu fiz. Atualmente estou fazendo mestrado em teologia e leciono, né, na faculdade em Anhanguera, na curso de psicologia. Eu trabalho como psicólogo clínico, atendo famílias, adolescentes, crianças. Tenho diminuído o ritmo, porque para trabalhar com crianças tem que ter um pouco mais de materiais atualizados, né? É um processo diferente, mas ainda tem algumas crianças ali maiores, né, pré-adolescentes, e algumas um pouco menores. Mas o processo tem que ser mais dedicado, delicado, por causa da condição da criança, né, de compreensão. Então é um trabalho mais gostoso, mas estou deixando para os mais novos. E trabalho com consultoria comportamental em empresas, Olha né, só. igrejas, Aham. né, com essa parte de qualificação que eu fiz o MBA em gestão de pessoas. Entendi. Uau. Bom, a gente vê que, graças a Deus, você tem um currículo muito bom, né? Graças Além de a ser Deus. pai, né? Sim. Além de ser pai, então, além de tudo, tem a experiência, Sim. né? Então, pela experiência que você tem aí, tanto como pai, quanto psicólogo, até mesmo como pastor, né? Vindo nessa geração de hoje agora aí que você falou, até as crianças a gente tem que ter um material mais atualizado e tal. É verdade que os pais de hoje, eles perderam o comando na criação dos filhos, perdeu assim o entendimento do que é realmente ter autoridade, tem medo de exercer uma autoridade ou eles não sabem exercer essa autoridade? Olha, excelente pergunta. Atualmente temos acompanhado, né, muitas gerações, né, pais mais novos, aqueles que já são avós. E neste quesito de pais, né, essa geração tem uma questão positiva, por exemplo. Os pais, principalmente homens, isso se vê com mais clareza também, são mais presentes na vida dos filhos. A mulher, a mãe, sempre esteve presente na vida ali da escola, levando as crianças para tudo quanto há, né, atividades extracurriculares, para o futebol, natação, aulas, mas os pais, os homens, têm tido essa frequência maior também. Isso trouxe algo positivo para as crianças da maioria dos casos. Só que o problema é que só a presença física não é suficiente, né? Os homens têm assumido, como eu falei, esse desafio, mas como na maioria dos casos eles não aprenderam, nem os homens e nem as mulheres, nem os papais e nem as mamães, o que seria realmente criar um filho de uma maneira assertiva, essa maneira como uma autoridade, não autoritarismo, por causa das suas próprias vivências. Na maioria dos pais, eles sofreram muito na infância, né? Criações ali bem complexas, difíceis, muitas criações abusivas, e acaba que esses pais, eles passaram a ter o quê? Uma referência inconsciente. Então, muitos desses pais, eles prometeram para eles mesmos: quando eu tiver filho, vou fazer diferente. Não vou ser agressivo, não vou ser ali taxativo, não vou impor, eu vou ser um amigo. Aí a maioria desses pais saíram de um extremo para outro. E faltou ou está faltando aí esse equilíbrio. Então, infelizmente, eu acredito que a maioria realmente não sabe como lidar.
porque não é fácil. Prova disso, infelizmente, tivemos aqui período de pandemia, onde a maioria das famílias, elas não sabiam viver em família. E quando, infelizmente, passaram a ficar muito tempo juntos, com muitas horas, ali muitas coisas foram acontecendo e realidades foram sendo descobertas. Por Uau. exemplo, né, aumentou na época nível de alcoolismo, nível de drogas, nível de estresse, porque todos tinham uma rotina. O pai tinha uma rotina, a mãe, os filhos, e ali, infelizmente, tudo mudou de uma noite para outra, né? E ali os pais pegaram-se então num desafio, porque eles tinham ali uma rotina pré-definida e tiveram que mudar, porque foi tudo alterado. Então o ritmo foi alterado, o trabalho foi alterado, as questões emocionais foram alteradas, e por causa disso descobriram-se, né? Realmente, muitos não tinham nem paciência Uau. para sentar e conversar com filhos, coisa que a conversa, um diálogo, não é fácil. Muitas pessoas falam, o segredo de um bom casamento, o segredo de uma boa educação é o diálogo. Mas aqueles pais, a maioria não aprendeu a dialogar. Então não adianta nós termos uma questão cognitiva, eu sei, mas se eu não tenho uma experiência prática, eu não vou saber colocar, eu vou ter que aprender isso. Então os pais começaram a lidar com crianças, e o perfil das crianças, dos filhos, adolescentes, jovens, também foi alterado, devido a uma inundação de informações. As crianças hoje em dia são diferentes da nossa época. A nossa época a gente brincava na rua, fazia muitas coisas, não tinha acesso, né, a informações com tanta facilidade. Então as crianças hoje, elas com mais informações, elas se acham experientes, se acham conhecimento, porque informação é diferente de conhecimento. E ali elas querem ensinar os pais, elas querem exigir os direitos, elas querem impor aquilo que é o desejo delas, mas só que sem arcar com as consequências desse direito. Teve uma vez, eu estava atendendo uma adolescente e ela estava muito chateada com a mãe, porque a mãe não estava autorizando ali um namorozinho, né? Como diz o ditado. E ela estava revoltada. Ela falou: vou sair de casa, eu vou embora, porque eu não aguento mais essa imposição da minha mãe. Eu fui e questionei: você vai morar onde? Você vai se sustentar como? Porque já que você vai embora, eu vou ter que combinar com sua mãe. Você vai embora sem celular, só com a roupa no corpo, você quer ganhar a vida? Aí ela foi começar a entender. Então muitos dos filhos aí que tem um problema. Eles impõem, eles falam, são às vezes até eloquentes e bem convincentes, mas eles não têm o outro lado, né, da responsabilidade ou para sustentar aquilo ainda. Aí fica aquele conflito. E como os pais, eles prometeram inconscientemente a não agir como era antigamente, na base, não, aqui debaixo do meu teto sou eu. Debaixo do meu teto, enquanto estiver aqui, são as minhas regras. E assim era imposto. E aí eles começaram a se perder. Esse é o maior medo hoje dos pais, você percebe, como psicólogo? Nós estamos em pleno 2026. Esse é o maior medo, o exercer autoridade? Acredito que está bem perto do seu maior, porque a situação não está fácil. Então, está tendo uma confusão ali entre amor e firmeza, por exemplo, e autoritarismo e agressividade. Porque quem ama corrige, nós vemos isso na própria palavra. Lá em Hebreus capítulo 12, Deus deixa isso claro, né? Eu estou corrigindo porque amo. Os pais, eles amam, eles precisam de corrigir. E ser firme, assertivo, é diferente de ser ali uma imposição. Então, naquele ponto, né, como você fez uma boa pergunta, ali eles perderam o time, perderam o ritmo realmente. A maioria não sabe ser firme. Então o filho bate de frente, ali de vez o pai colocá-lo, entre aspas, no lugar de: olha, eu sou seu pai, eu não sou seu amigo. Eu não sou seu coleguinha. E mesmo que sou coleguinha, você não pode falar assim. Então aqui nós estamos conversando, estamos colocando os fatos na mesa com respeito e amor. Mas o que é errado, e aqui o limite é claro. Porque aí qual que é a consequência dessa falta desse não, por exemplo, né? De não colocar essa autoridade para a criança, né? Porque
A gente vê as crianças sendo criadas e elas são reflexo daquilo que a gente vai ensinando para elas, né? Sim. Então, eu sempre falo pro pessoal, gente, se o menino é assim, a culpa não é dele. É porque ele foi ensinado dessa forma, ou foi permitido ele se formar dessa forma, né? Então, qualquer consequência, digamos assim, a médio, a longo, ou a médio ou a longo prazo, de não ter essa autoridade, de não falar um não pro filho, deixar ele fazer tudo. Excelente colocação e pergunta. O problema é que quando a gente não fala não, geralmente os pais vão dar tudo o que a criança está exigindo. Só compensa com sim, né? Só. Então o que acontece? Então esse excesso de fazer a vontade da criança, do adolescente, e quando se tornar jovem, há uma probabilidade muito alta dessa criança se tornar ela resistente à baixa frustração. Depois na vida, quando ela for frustrada, ela não vai saber lidar com o não. Ela não vai saber lidar com as dores, ela não vai saber lidar com as dificuldades, porque a vida dela não teve nenhuma, aparentemente. Então eu quero isso, ela faz a pirraça, ela faz aquilo, até ela conseguir. Houve uma troca e uma concessão, no caso, seria isso. Exatamente. Então, ou seja, aí, por exemplo, infelizmente, né, quando a criança vai para a escola, ali ela vai se relacionar com outros e ela vai ouvir não. E quando se tornar adolescente, ela vai ouvir não. Quando se tornar adulto, ela vai ouvir não. Jovem, quando ela for trabalhar. Ah, hoje eu vou trabalhar agora, faz isso para mim, por favor? Não, eu vou fazer o que eu quiser. Aí o chefe vai falar, não, eu preciso que você me entregue isso, você tem que ter resultado, que é coisa da vida. E ela não vai saber fazer isso. Então, ou ela vai sair, ela vai fazer uma pressão, uma pirraça, alguma coisa, para tentar ganhar o braço, como vem sendo sempre, ou ela vai ser mandada embora. E isso ela não passou por isso ainda. E isso vai piorando o quadro, porque depois lá na frente, ela pode entrar numa depressão, ela pode aumentar ali o nível de ansiedade, porque tem que ser do jeito dela, da maneira dela, da forma como ela sempre teve. Então, às vezes, o pai e a mãe que não consegue falar um não, ele acha que está protegendo o filho, mas na verdade ele está causando um mal a médio e longo prazo para ele. Pode gerar até uma depressão, uma ansiedade, né? Pode. Infelizmente sim, porque está protegendo ali daquela situação aparentemente de dor. E por mais que ali o não gera-se uma dor, mas o desenvolvimento, para desenvolvermos a nossa personalidade, nossos traços de comportamento, precisamos passar por ela. Por exemplo, quando o bebezinho vai nascer, ele já nasce baseado na dor, porque o nascimento é doloroso, não é fácil, tanto para a mãe como para o bebê. Então depois, quando o primeiro choro, por exemplo, primeiro choro, quando se corta o cordão umbilical, ali a criança chora. Antigamente tinha-se uma cultura que se não chorasse tinha que dar um tapinha no bumbum para chorar. Mas por que se chora? Porque até aquele momento o pulmão não tinha sido utilizado. E quando o pulmão ele estava lá guardadinho, ele é utilizado, ele dilata. E ao dilatar isso gera dor. E aquele choro vai trazer para os médicos parâmetros de como é que está a saturação, como é que está a respiração. Então é uma questão necessária. Então a dor ali dói. Começa lá embaixo. Começa lá ali. no início. Chorar dói. A vida dói. Então se a gente não aprender a lidar com a dor, nós não vamos desenvolver o que hoje é muito ensinado, né, que é uma cobrança, que é a inteligência emocional. O que é uma inteligência emocional? É a pessoa passar por situações adversas, difíceis, respirar fundo e manter o autocontrole, manter o domínio próprio, que a Bíblia já falava, e não agir pela emoção, porque ali às vezes vai ser uma impulsividade, vai ser uma agressividade, vai ser uma pirraça. E ali ela vai ter conta, não, então tá bom, se esse não é o melhor caminho, qual é o melhor caminho? Isso é inteligência emocional. E não é fácil desenvolver isso, porque nós não nascemos com isso. A nossa personalidade, eu trabalho na visão comportamental. Então dentro da visão comportamental, a personalidade ela é desenvolvida numa relação com o ambiente.
Então, ali a criança ela age, o ambiente pega aquela resposta e responde, ele pega a resposta e responde. Então, nessa relação, a personalidade ela é mantida, ela é criada e depois mantida através de recompensas, através de punições, através de tudo que há. Mas ali nessas relações a pessoa vai desenvolver quem ela será. Uau. Ela vai ter ali sim a questão genética, uma predisposição de um possível temperamento, mas comportamento, na visão comportamental, é aprendido no ambiente. Como é que eu, pai, posso, ou mãe, né? Estamos falando para os pais e mães também, acolher o meu filho emocionalmente, mas ter o cuidado de não fazer isso que você acabou de falar, da permissividade excessiva dele, tornando ele aquele pequenininho tirano que depois ele vira, né? Sim. Se eu não tomar conta disso. Como é que eu, como mãe, como pai, posso fazer isso, acolher dessa forma? A primeira coisa que os pais precisam, né, de aprender a desenvolver é essa inteligência emocional, esse comportamento assertivo. Quando eu falo comportamento assertivo, eu estou falando dentro de uma base que a assertividade não é acertar e errar. Uhum. A assertividade na área da comportamental, ela vem da palavra do latim que é acero, que é afirmar. Afirmar o que se pensa, afirmar o que se sente, afirmar ali os meus desejos, as minhas vontades, os meus direitos, com tudo que eu respeite o seu. Uhum. Então, inclusive o não é uma postura assertiva. Só que aí nós temos que viver no contexto no aqui e agora. Neste momento, qual que é a minha melhor forma de agir? Então, agora eu posso falar não, agora eu posso fazer um acolhimento, agora eu vou fazer. Então, a pessoa precisa de inteligência emocional, por quê? Porque ela precisa estar vivendo esse momento. A maioria de nós, seres humanos, temos vivido muito no automático. Então, às vezes, o pai está em casa, a mãe está em casa, mas a cabeça está no trabalho. Uhum. Ela não está vivendo aquele momento com os filhos, aquele momento de qualidade. Uhum. Então, ali, desde muitos anos atrás, né, a terceirização da criação da educação. Antigamente era para televisão. Hoje são os aparelhos, né? As telas, e isso sabemos hoje, através dos especialistas, que uma exposição muito alta à tela faz mal para a saúde, inclusive não só emocional, mas cognitiva. Então, ou seja, então se o pai está ali naquele momento, suponhamos, a criança, ela se comportou de uma forma errada. Ela estava ali na hora do almoço, todos almoçando, aí a criança se comporta de uma maneira equivocada e errada. Naquele momento, não adianta um pai ou a mãe chegar, não é assim, gritar e brigar. Primeiro eu tenho que entender qual é o contexto. Então, se é lógico, se foi uma ação errada de uma fala agressiva, você para ali aquele momento e fala assim, meu filho, por que você está fazendo isso? Por que você está falando dessa forma? Primeiro ponto. E ali ele vai ou seguir a linha da agressividade ou ele vai tentar mostrar o argumento, dependendo da idade. Mas ali você já não bate de frente, você entende primeiro o contexto, por que ele está agindo daquela forma. Uhum. Aí depois que você viu da forma que ele está agindo, aí cabe a correção. Olha, você não pode agir assim porque está errado por causa disso, isso é falta de respeito, esse comportamento não é bom. Então, o problema é que a maioria está ali saturado, e são cansados, né? Os pais, os filhos, né? Então, há um embate muito natural por causa disso. Então, ambos precisam, né, desenvolver essa inteligência emocional para que naquele momento eu possa agir da forma assertiva. Então, às vezes, por exemplo, o filho está ali com dificuldade na escola, foi tocar no assunto e começa a chorar sem parar. Então, e muitos pais vão fazer o quê? Quer resolver o problema do filho e dar uma resposta pronta. Não pode ter feito isso. Naquele momento, acolha o seu filho. Deixa ele chorar, deixa ele expor. E ali depois você direciona, meu filho, entendi. Você pode expor suas emoções e ser saudável, ser legítimo. Aí depois, quando acalmar, olha, mas vamos entender o que aconteceu, qual que é a melhor forma de agir, porque dessa maneira que você está emocionalmente alterado, isso não é bom nem para você. Aí depois você pode ali direcionar.
Se no exemplo anterior tiver de colocá-lo de correção, eu não gosto da palavra castigo. Aham. Porque a palavra castigo, na nossa cultura, ela traz um peso muito grande de muitas coisas, como somente uma punição. Você errou, foi punido, acabou ali. Então, de vez você está de castigo, vai para o seu quarto. Aí ela pode vir a interpretar, então tá, paguei pelo meu erro, paguei pelo meu pecado. Mas quando eu falo, você está de correção, vá para o seu quarto. A palavra correção vai trabalhar inconscientemente de uma forma diferente. Uau. Então a questão interessante neste momento é sempre viver o contexto de agora. É o que o Senhor Jesus nos ensina. Né? Ali em Mateus capítulo 6, quando ele vai trabalhar a questão da ansiedade, ele diz: o amanhã pertence a Deus. Vamos viver o agora. Então, naquele momento, se o pai está presente, a mãe está presente, o filho ou os filhos estão presentes, a conversa pode sair mais interessante. O problema é que a maioria já está cansado, ali vem a correria do dia a dia, vem as dificuldades, aí o filho faz algo mesmo errado, aí não vai ter uma correção, vai ter ali um castigo, um grito, vai ter ali, a pessoa vai extravasar. Aí depois tem um outro problema. De vez o pai admitir que errou, de vez ele admitir: olha, errei com você, eu não devia ter falado assim, eu pequei contra Deus porque eu falei um palavrão, agi errado, me perdoe, vamos aqui consertar. Mas a sua postura também está errada. Ou seja, há um alinhamento. A maioria não faz isso. A maioria faz o quê? Eles compensam. Errou, depois dá alguma coisa pro filho. Nossa, aí causa o pior, né? Aí vem um problema maior. Aham. Então, aí vai se misturando essas relações confusas, porque a criança tem muitas informações e as crianças, como nós já fomos crianças, adolescentes, jovens, são inteligentes. A gente sabe como manipular os pais, sabe como ali falar com um da maneira que fala com o outro. Então há ali um jogo de interesses consciente ou inconsciente, dependendo da criança ou do adolescente. É. O ideal seria a gente ter o autocontrole, principalmente nesses momentos, nós como pais. Sim. A gente tem que buscar isso, né, pastor? Buscar esse autocontrole, porque nós somos ali o fiel da balança, a referência para os nossos filhos. Temos que ser. Mas nós sabemos que nós somos seres humanos, nós vamos errar. Sim. Mas como o senhor bem disse, errei, ô meu filho, eu errei, me desculpa, né? E eu acho que, e o senhor confirma para mim, os filhos vendo a gente pedindo perdão uns para os outros, tanto os pais, e pedir perdão para os filhos também, isso é muito sadio dentro de casa, não é? Muito. Se as pessoas entendessem o poder do perdão e de se caminhar nessa relação, nessa construção, eles teriam, né, mais tranquilidade em assumir isso. Só que muitos têm medo de demonstrar que errou, com medo de perder a autoridade. Uhum. Só que quando a gente erra, a gente não perde a autoridade. A gente perde a autoridade quando nós agimos de uma forma agressiva, por exemplo, quando nós queremos impor uma vontade que não cabe naquele momento. Então a autoridade, o respeito, nós conquistamos diariamente. E a maior forma de conquistar uma autoridade é o filho vendo como nós servimos a Deus. Porque, na maioria dos casos, quando os pais são autoritários, são agressivos, você pode ver que o relacionamento entre o marido e a esposa já não é bom. Aquele ambiente é um ambiente tóxico, é um ambiente agressivo. Então, ali, e o detalhe, né, como você bem falou no início, Ricardinho, eu concordo, o ambiente ele tem um poder de modelar comportamento. Nós não somos frutos do meio. Mas os modelos vão nos ensinar. Então, quando um pai bate numa criança, ela pode estar achando que está corrigindo ali, não, ela está dando um modelo para o filho agir futuramente, batendo nela mesma, por exemplo, ao se automutilar no outro, no colega ou até nos pais, né, com agressividade em palavras. Então, ó, não é uma correção que vai funcionar. Aí alguns podem questionar, mas a Bíblia fala que eu não posso reter a vara, né, na correção do meu filho. Sim, ali vara é no sentido de disciplina. Então a disciplina tem que ser colocada. É uma disciplina saudável. E a disciplina, para ser saudável, tem que estar no contexto claro. A criança, você tem que entender o que aconteceu, quais ali as, entre aspas, regras que ela quebrou, quais os problemas que foi gerado, e ela tem que entender isso com uma forma simples. Olha, você errou nessa parte, porque isso aqui não vai ser bom para você. Ah, você errou sim, porque isso aqui é um comportamento ruim.
Uhum. Mas a maioria se perde. Devia falar de uma forma simples e clara. Tanto o pai quanto a mãe, desculpa aí as mamães, geralmente as mamães falam mais. Aí vem aquela resenha, blá, 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 blá. Aí depois a mãe volta e blá, blá, blá de novo. Exatamente. Uma questão que já foi falada. Uhum. Mas, ou seja, então temos que comunicar de uma forma direta, simples e clara. Quanto mais simples e claro for a informação, ali a diretriz, mais fácil de ser Sim, compreendido. porque o pai já é mais direto, né? Geralmente é. Né? Eu falo que o meu pai, por exemplo, quando meu pai se foi, eu tinha 27 anos de idade. Então, sim, fui bem criado pelo meu pai. E meu pai, a gente tá falando de bater, né, da vara. Meu pai me deu 2 surras. Sim. 2, minha vida inteira. Entendeu? Uma porque eu briguei com meu irmão de tapa, então eu mereci. A outra eu não lembro direito o que foi, então, assim, mas foi merecido. Então, ou seja, tô trazendo esse exemplo para dizer que realmente espancar não resolve, mas o meu pai, ele impõe uma autoridade de uma forma que, assim, é incrível, é incrível. Só de olhar a gente já sabia e a gente obedecia. E um amor extremo pelo meu pai que a gente sempre teve, todo mundo. Então, eu acho que ele conseguiu chegar nesse equilíbrio, porque eu gosto sempre de trazer o exemplo do meu pai, porque ele apanhava muito do pai dele de ser espancado, ele e os irmãos. Então, ele foi o ponto de interseção. Ele só trouxe aqui no início, falando assim, o que aconteceu comigo de errado, eu vou fazer diferente. Ele, literalmente, ele não, eu acho que ele se curou desse trauma, porque ele não simplesmente fez a nossa vontade, mas ele conseguiu seguir essa linha, né? Que legal. Eu acho isso muito bacana. Essa crise de autoridade que nós estamos falando é um reflexo para os pais que também já perderam esse autocontrole? Sim, eu creio que sim. Essa questão de autoridade, muitas pessoas têm confundido, né, a autoridade de uma forma geral. Uhum. Então, ou seja, as referências hoje em dia de autoridades não estão tão claras como antigamente. Então, devido a essa passividade, e quando eu falo passividade, é no sentido de realmente, é o contrário da assertividade. A pessoa passiva, ela tem a resposta, ela sabe fazer, mas aí vem um medo e gera-se ali um pensamento, não, se eu fizer isso eu vou perder meu filho, se eu falar assim ele vai sofrer um problema emocional, se eu agir dessa forma eu estou quebrando minha promessa. Então esses pensamentos gera-se a passividade, então ele vai engolindo sapo ali, vai engolindo sapo entre aspas, e ali depois ele não consegue. Só que o problema é que quando a pessoa é muito passiva, é como se nós tivéssemos um reservatório emocional, esse reservatório ele vai enchendo. E olha que ele vai enchendo não é só da questão dos filhos. Ele vai enchendo das questões do trabalho, das questões do time de futebol, da política, lá do Japão. Então tudo vai enchendo. Aí uma hora vem aquela famosa gota d'água e estoura. E quando estoura, vem como se fosse uma avalanche ali. Então acaba que essa passividade, e isso vai gerando então o quê? Essa omissão. E ali não vai ensinar o que é autoridade. Então não se tem uma autoridade clara entre os adultos e Deus, por exemplo, porque o nosso modelo, como eu estou dizendo, quando eu estou chateado com alguma coisa, qual que é a primeira coisa que eu faço? Na maioria das vezes, consciente ou inconsciente, eu brigo com Deus. Por quê? Porque Ele não fez a minha vontade. Quando Deus fala não para nós, como é que nós reagimos? Então os filhos veem essa reação. Então se eles não veem que eu tenho uma autoridade na minha vida, que é Deus, então eles não vão ver eu como autoridade. Por quê? Porque eu não vou saber mostrar exemplos de autoridade. Eu vou querer impor minha vontade. E ali então há essa quebra, infelizmente. Então aí essas opções, essa passividade, aí as crianças, os adolescentes não vão ver autoridade, então eles não reconhecem, olha, eles não reconhecem o professor como autoridade mais. Eles não reconhecem, por exemplo, os avós como autoridade. Eles não reconhecem por quê? Porque a nossa cultura de hoje em dia é a cultura, né, do relativismo. Nós estamos, muitos falam pós-moderno, outros falam tempos odiernos, questões filosóficas, mas a questão é que a verdade ela deixou de ser verdade, ela passou a ser relativizada. Então a criança é a verdade dela. O pai tem a verdade dele. E ali, então, quando não se tem uma verdade, não tem uma autoridade ali clara e definida, eu vou seguir o que? As minhas regras.
E como elas têm buscado muitas informações, elas acham que já sabem da vida. Mas infelizmente não sabem. Por exemplo, eu estava conversando com uma mãe uma vez, a mãe estava explicando que a filha de 4 aninhos não queria vestir a blusa de frio. Por quê? E olha que estava aquele inverno bem pesado, isso há uns anos atrás, e a criança indo para a escola de manhã e chegando lá, as pessoas, os funcionários que fazem ali a acolhimento das crianças, chegou para a mãe, quer dar a blusa de frio dessa menina? A mãe respondeu, você acredita que ela não quis vestir a blusa? Você acredita que ela não queria atrapalhar o look dela? Aí a funcionária perguntou, mas quem é que manda aí? Uhum. Aí a mãe, mas eu fiz de tudo, ela não me obedeceu. Aí na frente da mãe, essa funcionária virou, cadê sua blusa? Ah, tá aqui na mochila. Veste agora. Ah, mas agora. Não precisou de falar 3 vezes. Não, Ela você tirou e vestiu. A mãe virou, como é que você consegue fazer uma mágica tão linda dessa? Ah, ela não tá conseguindo impor a autoridade Então, dela. querida, Ai, Jesus. o problema tá aí. É a questão de ser claro. De ser Uhum. firme na hora que é. E de mostrar, neste contexto, quem manda. Porque muitos querem, como eu falei, querem ser amigos. Olha, eu sou pai e sou amigo. Mas eu não sou amigo, pai, é o contrário. Então, quando eu falo com meu filho Samuel, eu falo uma vez só. E quando eu preciso falar a segunda, eu não falo a mesma coisa. Eu pergunto, você ouviu o que eu te pedi ou que eu mandei? Sim, senhor. E por que você não obedeceu até agora? Eu não vou falar uma terceira vez. Isso é raro eu falar dessa segunda forma. Por quê? Porque desde criança, pequenininho, eu vim trabalhando isso com ele. Porque tem muitos pais que ensinam os filhos a testá-los. Tem muitos pais que ensinam os filhos a quanto tempo ele pode desobedecer. Por exemplo, né, quando antigamente tinha uma questão. Quando o pai ia falar uma coisa, a mãia falava uma coisa, aí começava a contar. 1, 2, Nossa, eu já ouvi isso. 3. Então a criança já sabe que ali pode prorrogar. Espera até o último momento. Espera. E aí um pouco além, porque vem outro problema, que muitos pais falam, uma hora eu vou te dar uma coça, menino, na linguagem antiga, e nunca deu. Uhum. Quantas vezes eu já ouvi de adolescentes que eu atendo, meus pais sempre prometeram fazer, mas nunca me pegaram. Então, uma coisa que perdemos autoridade aí, falar e não cumprir. E não fale algo que você nunca vai cumprir. Não fale, não prometa algo que você nunca vai dar também. Esse é outro problema de autoridade. Você promete, como eu lembro, né, que, né, de várias promessas. Né, tive uma tia que falou comigo uma vez, se você passar de ano, você vai ganhar a bicicleta. Até ontem não chegou a bicicleta lá em casa. Então, quando você promete algo e não cumpre, isso também gera perda de autoridade. A Entendi. criança ela precisa de hierarquia. Precisa de hierarquia, com certeza. O que acontece com essa segurança emocional dela quando ela não tem essa hierarquia bem direcionada e ela sabe quem está comandando? Ou às vezes ela está na mão dela, né? Geralmente é ela que está comandando. Só que ela vai achar outro do lado de fora que comanda também. E que vai ser, entre aspas, mais forte que ela. Aí vai dar conflitos. E geralmente quando não se tem essa segurança, não tem um ambiente saudável, por mais que ali ela tente comandar, ela tente fazer, muitas das vezes ela faz realmente ou o que a gente chama de contra-controle, para poder mostrar eu estou no controle também, ou para poder como um sinal de pedido de socorro. Uau. Então aí depende do contexto para ver qual é. Porque lá fora, na escola, as crianças vão fazer também o que elas estão aprendendo. Mas sempre vai ter aquele que aparentemente é mais forte. Então, aí o que essa questão vai acontecer possivelmente? Ela vai transferir essa autoridade para outro. Ela vai transferir esse desejo de um relacionamento ali de imposição de limite para outra pessoa. Aí pode ser aquele que faz bullying, pode ser um amigo que vai usar para manipular. Então, por quê? Quando Deus nos fez, Ele nos fez a imagem e a semelhança dele.
E uma das questões que é clara em Deus é a autoridade dele como Deus soberano, como um pai amoroso que é. Mas ele tem essa autoridade e ele é firme. Então a nossa natureza, mesmo decaída, deformada, ela busca essa autoridade, ela busca essa referência, ela busca esse espelho. Então se eu não tenho isso com clareza em casa, eu não tenho isso na minha mente, eu vou transferir para alguma coisa. Muito é transferido para jogos. Uau. Muito é transferido para pessoas. E aí quando se cresce mais, aí vai para outros tipos de vícios também. Vícios também. Entendi. E a gente já viu aqui vários sintomas, né? Mas veja bem, um pai que ele já percebeu isso, puxa vida, virei um funcionário do meu filho, só faço as coisas que ele quer, não consigo falar não. Como é que ele faz para retomar isso? Não só essa autoridade de pai, mas com amor, né? Sim. Com amor ali, com zelo, para ele poder retomar essa confiança do filho, tanto criança quanto adolescente. Como que a gente faz para chegar nessa linha? Também, só complementando sua pergunta, porque a gente sabe que a criança sabe manipular. Sabe? E ela sabe onde eu pego no pai e na mãe. Como é que o pai e a mãe podem fazer isso? Detectar isso e ser firme. Então, a primeira coisa que esses pais precisam é aprender a ser assertivos realmente. Né? Porque se eles são assim com os filhos, eles são assim com outras pessoas. Porque eles são um padrão de comportamento. Uhum. Eles vão ser dessa forma com colegas de trabalho. Eles vão ser com pessoas da família. Então, assim, ele vai ter que aprender a ressignificar e elaborar quem ele é realmente. E depois que ele estiver aprendendo isso, ele vai chegar na sua casa e vai sentar e conversar. E vai demonstrar que a partir de agora as coisas vão ser diferentes. E vão construir uma nova história. Uhum. E vão construir um novo momento. Só que vai ser muito mais complicado. Porque os padrões já estarão ali pré-estabelecidos. Entendi. Então a criança e o adolescente vão fazer o que mais fazem. É o que eu chamei de contra-controle. É aquela queda de braço. Mas se o pai e a mãe eles começarem a ter um padrão de ações, então, ou seja, fizeram um combinado. A partir do momento quebrou, chama a criança ou adolescente, olha, você quebrou, então a consequência da sua escolha é tal. E age daquela forma. Aí vai ser toda aquele show que geralmente faz, as crianças, os adolescentes fazem, e os jovens também. Mas se mantiver a postura, o passar do tempo vai se ajustar. Por quê? Dentro da teoria da psicologia comportamental, fala-se o seguinte, uma das questões, né? Então, se eu quero mudar um comportamento, eu não vou focar naquele comportamento ruim. Eu vou pegar o comportamento ruim e vou focar no que é correto. Eu vou começar a implantar o correto e isso aqui vai diminuindo gradativamente. Só que a pessoa que está no ambiente, ela não quer perder o que ela já tem. Ela não quer perder as vantagens. Ela não quer perder o poder da manipulação. Ela não quer perder os benefícios que ela já tem naquela relação. Então ela vai fazer o quê? Ela vai pressionar. Então imagina o seguinte, então está aqui o novo padrão do pai e o da criança e adolescente. Então inconscientemente o contra-controle ele vai aumentar a intensidade do que ele fazia de errado. Ou do que ele faz para manipular. Então, por exemplo, se for pirraça, ele vai fazer mais pirraça. Se for manipulação, vai fazer mais manipulação. Se for agressividade, vai ser mais agressivo. Mas se os pais sustentarem esse novo modelo, o ambiente vai se ajustar. Uhum. Com o passar do tempo. Não dá para falar quanto tempo depois, mas vai se ajustar. Mas se eles recuam, aí vai reforçar e manter o comportamento ali. Por isso que os pais têm que aprender esse novo padrão, porque senão eles não vão dar conta de sustentar. E as crianças, os adolescentes, os jovens, eles são, infelizmente, bem sagazes dessas partes. E na maioria inconsciente. Sim. Eles vão ameaçar de tudo quanto é forma. Mas tem que sustentar. O pai e a mãe, que não quer frustrar o filhinho bonitinho, como é que ele age numa forma dessa? Porque tem pais que não posso deixar meu filho triste, ele não pode ficar frustrado. Então, aí o pai e a mãe precisam aprender o porquê que ele não quer fazer isso. E o segundo ponto, o que isso vai levar aos filhos? Porque, como nós já estamos conversando, a dor é inevitável. Não tem jeito, a frustração é inevitável. E eu não preciso de, entre aspas, falar uma pequena mentirinha
né, para o filho para poder tentar minimizar. Por exemplo, quantas vezes o meu menino indo na padaria quando ele era bem pequenininho, né? Pai, você pode comprar isso para mim, um salgadinho? Não, por quê? Porque isso não está na hora. Eu do lado não tenho dinheiro. Uhum. Porque eu não tenho dinheiro, ele vai entender que ele ia ganhar. Quando eu falo não está na hora, ou hoje não é dia disto, ele está entendendo um limite. Ele está entendendo um não porque não pode. Então a diferença é essa. Ele ficou frustrado? Lógico que ficou. Ué. Ele ficou chateado? Ficou. Mas como o meu menino na época lidou com isso com tranquilidade, porque ele já estava acostumado a lidar com o não. No primeiro momento, é lógico que ele chorou, quando né, a famosa pirraça, ele fez poucas. Porque nossa postura minha do meu bem sempre foi a mesma fala. Aí um ponto importante, ó, o pai e a mãe tem que estar alinhados. É a mesma fala, o mesmo objetivo, porque senão um vai virar o vilão, o mal, o outro vai ser o bonzinho, não. É a mesma fala. Então, ou seja, então ali o padrão é o mesmo. Porque as crianças jogam com a gente. Ah, meu pai deixou, mãe. Então pode. Mas deixou o quê? Tem que entender o contexto. Então, ou seja, então ali quando os pais, o casal já é alinhado, não tem que a maioria não é alinhado. Cada um puxa para um lado. Então, ou seja, então o pai tem que entender, a mãe tem que entender que a frustração vai ser necessária para desenvolver inteligência emocional. Aquilo ali não vai matar e nem deixar trauma. O que deixa trauma é a omissão, é a agressividade. Uau. A questão é diferente. Então, ser ali, né, muito solícito, reforçar o comportamento, tudo com positivo, então, isso, toma, vai gerar essa resistência baixa, frustração. Lá na frente, a fatura vai vir cara. Uma vez eu falei com uma mãe lá em Betim. Ela veio, ele conversando com ela, e ela falou, não, porque eu sou super protetora mesmo. E eu vou continuar sendo super protetora. Eu falei assim, olha, direito assim, a senhora vai criar seu filho do jeito que a senhora achar que deve. Mas aí esse papel de superprotetora, tudo que o seu filho quer se dar, e lá tinha um problema que o pai trabalhava viajando, então ele tinha uma afinidade, uma ligação muito maior com a mãe, e com outro pai não tinha, por causa dos outros problemas também, não só o trabalho, a ausência, mas quando o pai também estava presente na casa, não estava presente. Então, ou seja, aquela presença de qualidade não tinha, e acabou que aí a mãe, quando brigava com o marido, depois ficava falando com alto, os filhos, porque seu pai não presta. Então vai criando ali uma resistência à autoridade do pai, à figura paterna. E lógico que a mãe não queria fazer isso no primeiro momento, mas fazia. Aí o que acontece? Eu fui falar que tá bom. Quando o seu filho ele for maior, ele já tem 14 anos, chegar à maioridade, a senhora não vai poder proteger de tudo. Então, ele vai ter uma dependência emocional, uma codependência. Porque a superproteção vai gerar isso. Aí essa codependência vai ser transferida, essa dependência vai ser transferida para outra pessoa. Agora outra pessoa vai tratar seu filho com amor e respeito? Não. Se ele for casar com uma mulher, às vezes, que não está nem para a vida, vai abusar dele. Ah, se for um traficante, se for uma pessoa mal, vai ter uma codependência, porque a base foi gerada ali. Então, inconscientemente, ele tem a necessidade de ter alguém para poder acolher, para direcionar. Então, isso pode ser transferido para outra pessoa. Uau! Nossa! Meu Deus, é muita A informação. gente tá chegando no finalzinho, pastor Alisson, mas a gente sabe que educar dá trabalho mesmo, né? Mas não educar que dá muito mais. Não educar dá muito mais trabalho. Com certeza. Muito mais trabalho, né? Então, assim, o que o senhor deixasse uma mensagem para quem quer resgatar esse respeito e essa paz no lar, né? Porque, igual o senhor já explicou para nós aí, que tem essa guerra de braço, né? Que os filhos sempre vão querer e eles até são meio sagazes para poder conquistar mesmo. E fica aquela guerra do pai ali, às vezes sem saber impor aquela autoridade com amor. E o lar acaba sendo um lar desajustado que gera consequências lá na frente. Tem que se deixar sua mensagem olhando para essa câmera aqui, por favor. Para os pais que querem resgatar isso dentro de casa. Olha, queridos, há sempre uma esperança, né? O nosso Deus é misericordioso, Ele é o Deus da segunda chance, da terceira chance. E se nós obedecermos a palavra, ali tem todas as diretrizes necessárias.
Quando Deus deixou para nós, né, lá em Deuteronômio capítulo 6, a instrução de como nós vamos criar os nossos filhos, né, que é vivendo a palavra, ele diz, né, ali no caminho, andando com a criança, ao sentar, ao deitar, ao relacionar, ou seja, a palavra é a base. Primeiro ponto é isso. Então, quando Cristo ele reina literalmente na nossa casa, ele tem que estar reinando no nosso coração. Mas é uma entrega total, não uma atitude religiosa. Porque muitos hoje em dia têm vivido uma religiosidade. Eu vou à igreja, eu faço isso, mas parece que quando chega em casa, ali acabou. Eu bati o meu cartão lá na igreja, já cumpri meus votos, agora eu posso fazer o que eu quiser, agora reina sou eu. Então, a primeira questão que os pais, né, precisam de viver é realmente Cristo. E retomar esses ensinamentos da palavra, porque é muito sutil a maneira como essa visão secularista, essa visão ali que Satanás tenta, né, minar as coisas, ensinando ali questões pequenas. Olha os desenhos que seu filho tem assistido. Realmente, olha as telas, os jogos que ele tem, né, jogado. Né? Tenha momentos de qualidade da família. Antigamente tinha um negócio que hoje em dia é estranho para muitos, que era chamado, e ainda é chamado, do tal do culto doméstico, né? Aquele momento que a família em Deus ali, um ensinando ao outro, ou seja, resgatando esses princípios e tendo essa comunicação clara. Mas para isso precisa dessa consciência que ao corrigir o filho, isso é uma prova de amor. Amém. Não é dar as coisas, o dar ali vai melhorar a qualidade de vida, mas o amor é ali realmente é o servir, é o entregar. Mas estão os pais fazendo isso, mudando ali esses momentos de qualidade, mas para isso tem que fazer o que está lá em Romanos capítulo 12, na versão transformadora, né, eu gosto dessa versão nesse sentido, que fala, né, não vos conformeis com este mundo. Essa versão eu não NVI. Mas na transformadora fala, eu não posso aprender e viver os costumes dos comportamentos deste mundo. O mundo ensina essas trocas, uma relação utilitarista. Não, a família não é uma relação utilitarista. Cada um tem um papel no Senhor. Então, quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda a nossa forma, né, de sentir as coisas, eu vou agir diferente. Agir diferente, aí eu tenho que ter um parâmetro, é a palavra. E ali o amor na prática, na comunicação, na entrega, e ali chorar juntos, alegrar juntos. Eu acredito que em parte cada vez. Porque não vai dar para mudar muita coisa ao mesmo tempo. Porque vai estar ali já com seus padrões, as personalidades. Por isso, então eu acredito que se voltar para a palavra, mudar a maneira de pensar e ali agir com pequenas ações, acredito que a médio e a longo prazo vai ser suficiente. E ouvir um bom podcast como esse. Vocês estão de parabéns. Né? Em alguns casos mais sérios, procure um profissional, de preferência cristão, porque essas questões fazem diferença. Né? Puxa o sardinha do meu lado, não, porque um outro psicólogo que não tem as mesmas raízes, eles vão ensinar aquilo que eles acreditam. E não existe nenhum ensino neutro. Todo ensino é ideológico. Aí depende de qual ideologia nós estamos puxando. Se for a palavra, é Cristo. Aí tá correto. Mais ou menos isso aí. Pessoal, muito obrigado, Pessoal, meu querido. Deus abençoe sua vida. Bom demais, muito né? Bom. Vai ficar aí gravado para compartilha, várias gerações. Pra outras famílias. Um beijo para né? vocês. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Prazer, Deus abençoe.